Muito bem, muito bem, muito bem. Boa noite, pessoal. Muito bem. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Quem está por aqui? Legal. Tá todo mundo chegando. Quem ainda não está chegando, vai chegar agora, porque você vai apertar o aviãozinho. Vamos lá. Quer dizer, quando eu fiz aquela brincadeira de que só iria sair a série de lives se aquele que isso? Você não precisa de mais curtidas, você não precisa de mais números. Detalhe é que realmente não preciso, não faz diferença. Agora, não é sobre mim que se trata, entendeu? Imagina, se você está aqui e se você acha que é bom, se isso faz diferença para você, quantas pessoas ali fora gostariam de receber esse conteúdo, de refletir sobre isso, de pensar sobre isso, mas elas não têm o conhecimento de que isso está acontecendo. Então, não é uma questão de eu ter mais números, é a questão da outra pessoa que talvez ali está perdida e está desmotivada em relação à vida, está na escuridão, não sabe para onde ir. Talvez uma live, uma aula dessas possa tocar o coração dela e mudar a vida dela. Então, se trata disso. Por isso que eu faço as lives. Por mim, eu não faria as lives se não tivesse, se fosse para me satisfazer, eu não faria as lives, não é para minha satisfação. Eu estava agora na mentoria lá com o Valdir Bündchen, com o pai da Gisele Bündchen, da turma do Acesso. Ele dá 3 aulas na mentoria e ele estava justamente dizendo isso, que é importante você entender que você veio ao mundo sem nada e que você vai partir do mundo sem nada. Por que isso é importante? Porque isso faz você entender que aquilo que você tem precisa ser distribuído. Então vamos distribuir esse conhecimento mandando um aviãozinho. Ó, eu estou mandando aqui Panificadora do Trigão, Igor Crossi. Estou mandando aqui. Manda aí 20 pessoas, 15 pessoas. Você vai mandando, a pessoa recebe e quem sabe ela está ali e ela entra e isso toca a vida dela. Bora lá? Enviei. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo. Acho que a luz está bem em cima de mim, está dando um reflexo aqui, mas vamos lá. O que importa é a mensagem. Bom, o que nós falamos ontem de noite? Nós falamos ontem à noite que... Deixa eu só desligar aqui. Nós falamos ontem de noite que a maioria de nós, a maioria das pessoas, elas vivem dentro da mente. A maioria das pessoas, elas vivem imersas nesse fluxo contínuo do pensamento e elas acreditam que isso é tudo. Que isso é tudo. Você tem esse monólogo na sua cabeça, esse monólogo contínuo, você pensa o dia inteiro e você vai emendando um pensamento atrás do outro e você acredita que você é esse pensamento. Você pega esse pensamento e você, ao longo da vida, coleta algumas ideias, alguns padrões, e você cria uma noção de eu baseada nesse conhecimento, nesse pensamento. O pensamento sempre é conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento, ele sempre é passado. Conhecimento igual a passado. O passado é o conhecimento. Você que só conhece aquilo que você
chama de passado. Então, o que acontece? Vamos nos focar aqui. O que acontece? As pessoas, ao longo da vida, elas nos estimulam a pensar mais. Existe uma obsessão pelo pensamento. Existe uma idolatria ao pensamento. Existe uma obsessão pelo conhecimento. Existe uma obsessão pelo pensamento. A mente é idolatrada, a mente é tudo, a mente. Existe toda uma supremacia da razão. E o que é a razão? A razão é você articular pensamentos, articular conhecimentos. E baseado nisso, você cria essa ideia, essa noção de eu baseado nesse conhecimento. Então você tem um eu formado pelos seus padrões mentais, e esses padrões mentais, eles foram condicionados pelo passado. E o que você se torna? Você se torna um feixe de pensamentos condicionados. E você vive a vida inteira como se você fosse esses pensamentos condicionados. E o que são esses pensamentos condicionados? Esses pensamentos condicionados são conhecimentos, são a sua noção de eu. É a história que você conta na sua cabeça de quem você é. Tudo que você pensa a seu respeito, você pensa que você é tímido, você pensa que você não é inteligente, você pensa que você é feio, você pensa que você é bonito ou bonita, tudo isso é uma história que você conta. E você usa essa história para tomar as decisões na sua vida. E essas decisões que você toma na sua vida, elas sempre são decisões guiadas pelo medo. Então, o que acontece quando você cria uma história na sua cabeça? Você esquece a outra parte. Você vive só a metade de você, que é o pensamento. Mas você esquece de algo. Você esquece da metade da sua vida. Você tem aquilo que é manifesto. O que é o manifesto? Você tem aquilo que é manifesto. O manifesto são os pensamentos, são as emoções, são os padrões mentais. Então, isso você tem. Você lida com isso. No seu dia a dia, você age com isso. Mas você se esqueceu de algo. É como o exemplo que eu usei ontem de noite. Você vê as coisas que estão dentro do quarto e você sabe das coisas que estão ali, mas você se esquece do mais importante, que é o vazio que possibilita a existência do quarto. Então você vê o sofá, você vê o abajur, você vê a folhagem, você vê a mesa, você vê todas as coisas que tem dentro da sala. Mas você ignora, você esquece aquilo que possibilita a sala existir, que é o vazio. Na mente, na sua mente, existe o equivalente. Na sua mente existe o equivalente. Você tem o pensamento, você tem o condicionamento, você tem as emoções, porque tudo o que você pensa, preste atenção, se você é identificado com a sua mente, tudo o que você pensa é condicionado.
Tudo que você pensa é condicionado. Tudo que você vê, tudo que você percebe na vida, você vê e você percebe pelo filtro do seu condicionamento. Isso é incrível como a gente não percebe isso. Platão já falava disso no livro A República, no mito da caverna. Ele dizia que as pessoas viviam presas no fundo da caverna e não enxergavam para fora, só enxergavam o fundo da caverna. E tudo que eles viam eram as sombras da realidade projetadas no fundo da caverna. Então, existe o mesmo na sua mente. A sua mente, existe o quê na sua mente? Existem os pensamentos, existem as emoções, existe o condicionamento. E você vive como se isso fosse tudo que existisse. Você esquece, veja bem, vou usar aqui o meu bloquinho, é um pensamento atrás do outro, e o pensamento, ele vem, zup, ele cria esse impulso de energia, ele morre, mas já imediatamente nasce outro, e você vive como se isso fosse tudo, como se a única coisa que existisse fosse esse fluxo contínuo do pensamento. Agora, preste atenção. O que você esquece? Você esquece que por debaixo desse movimento, vou desenhar, lógico que isso é hipotético, existe um campo, existe um vasto campo, um espaço, um silêncio, uma quietude, uma vivacidade, um júbilo. Abaixo disso tudo, existe um vasto campo, que é a consciência. E todo pensamento, todo condicionamento, é uma consciência aprisionada pela mente. E você se identifica com esse pequeno ponto de consciência, você se identifica com isso e você esquece, você literalmente esquece que você não é esse ponto de consciência, que você é esse campo, essa consciência. Presta atenção. Os animais, ontem de noite eu falei que os animais, eles têm uma profunda confiança na vida. Têm raízes profundas na vida, eles confiam na vida. Eles dependem da vida, eles confiam na vida. Nós perdemos essa confiança. Por quê? Porque nós nos perdemos na mente. Nós vivemos, o corpo, a inteligência, tudo isso está a serviço do pensamento. Não é para ser assim. O pensamento é uma ferramenta como esse lápis. Você usa quando você precisa e você coloca de lado quando você não precisa. Esse pensamento compulsivo, involuntário, é uma doença, é uma disfunção. Você não é suposto a pensar o tempo todo. Você já pensou isso? Você consegue parar de pensar por 3, 4, 5, 10 minutos? Isso parece um absurdo. Mas preste atenção. Você pode se conectar, ao invés de viver na sua cabeça, no seu pensamento, no seu condicionamento, você pode se conectar a essa consciência. Você pode viver em conexão com essa consciência. Mas muito mais. Você pode conhecer-se como essa consciência. Hoje você se conhece
como aquele conjunto de padrões mentais e de pensamentos que você tem a seu respeito. Todos nós temos isso. Você sabe quem você é um conjunto de pensamentos. Isso é um absurdo. Essa é a disfunção. Você juntar alguns pensamentos e você se identificar com isso e acabou. E você vive a vida inteira como se você fosse esses pensamentos. Então o que acontece? Você pode viver em conexão com essa consciência. Mas mais importante, você pode conhecer-se como sendo essa consciência. Ontem eu falei um pouco sobre o Jardim do Éden. O que aconteceu no Jardim do Éden? Eu sei que isso choca muitas pessoas, chocou quando eu percebi isso, choca porque nós aprendemos, nós fomos condicionados a acreditar numa outra coisa. Mas por que nós sofremos? A punição que nasceu no Éden não é um Deus irritado, um Deus brabo, nos punindo porque nós comemos a fruta da árvore do conhecimento. Comer a fruta da árvore do conhecimento é uma escolha. Só que quando você come a fruta da árvore do conhecimento, você se identifica com esse conhecimento e você se separa dessa outra parte. Você se separa daquilo que existe dentro de você e você se identifica com o pensamento. E o pensamento, quando você se identifica com o pensamento, você cria uma situação em que você inevitavelmente se torna uma pessoa má. A maldade, o espírito maligno é a própria mente. Por quê? Eu vou te explicar. Porque quando você se identifica com um pensamento, você acredita que esse pensamento é a verdade. E você começa a defender esse pensamento como sendo a verdade. E toda pessoa que não acredita na sua verdade, você combate, você julga. E esse julgamento, ele requer uma punição. Então, o que aconteceu mesmo no Jardim do Éden, o que aconteceu mesmo lá no Jardim do Éden, foi essa separação com essa parte mais profunda que existe em nós. Eu chamo isso de essência, mas você pode chamar isso do sopro divino que existe em nós. Existe um sopro divino, se você acredita na Bíblia, está lá. Jesus Cristo falava do reino dos céus que existe dentro de nós. O reino de Deus, o reino dos céus que existe dentro de nós. Existe um reino e ele diz que você precisa acumular tesouros nesse reino, no reino dos céus. Ele diz que você precisa pegar a porta estreita que te leva ao reino dos céus. Ele disse que você precisa renunciar a si mesmo, para poder entrar no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. E o que existe dentro de nós? A gente fantasia muito, porque a gente não consegue entender esse reino dos céus através da mente. Por quê? Porque o reino dos céus, isso aqui é o não manifesto. E você não consegue entender o não manifesto através do manifesto. Você não pode entender o infinito através do finito. O infinito não cabe no finito. O finito cabe no infinito. Então, o pensamento é um ponto nesse vasto campo da consciência. Então, olha como isso é interessante.
Por que nós sofremos tanto? Nós sofremos tanto porque nós só vivemos essa parte de nós. E nós ignoramos toda essa parte. E o que eu estou falando aqui, o que nós estamos fazendo nessa semana, nessa série, nessas aulas, nós estamos... Eu falei, não é para encher a sua cabeça de mais conhecimento, mas fazer com que um novo nível de consciência emerja em nós. Um novo nível de consciência, um nível de consciência onde você vive a partir dessa profundidade e não do pensamento raso, reacionário, repetitivo da mente. Preste atenção. Preste atenção. Isso você não pode entender através da mente. A mente vai dizer, mas o que é a consciência? Já vou te dizer. A consciência, você fica até o fim da live, você vai entender uma coisa que você nunca mais vai esquecer. A consciência é o que você é. A consciência é o que você é. E todo o processo de autoconhecimento, ele está estruturado em conhecer mais o seu pensamento. Autoconhecimento não é você conhecer coisas sobre si. Porque por mais que você saiba coisas sobre você, por mais que você vá, por exemplo, num terapeuta, num psicólogo, e esse psicólogo durante 10 anos, ele fica fazendo terapia contigo. E esse psicólogo, esse terapeuta, ele escreve um documento de tudo que vocês estudaram. Esse documento tem 10.000 páginas. E agora ele diz, ok, você pode ir para casa, aqui está tudo o que eu descobri ao longo de 10 anos, são 10.000 páginas sobre você. E aí você vai em casa e você lê, são 10.000 páginas, e aí você diz, ok, isso é tudo sobre mim. Mas a pergunta que ainda não é respondida é o seguinte: e quem é esse sobre o qual foram escritas essas 10.000 páginas? Está entendendo? Presta atenção. Então, o que acontece? O nosso objetivo é sair do campo raso do pensamento, do condicionamento, e você não só buscar uma conexão com a consciência, mas também você se conhecer como consciência. Você se conhecer como consciência. Você não é o pensamento, você é o espaço infinito. Você é o espaço infinito. E o ponto de entrada, preste atenção, o ponto de entrada para isso, o ponto de entrada para a consciência é esse momento. É esse momento. Esse momento, o agora, é o ponto de entrada para a consciência. Presta atenção que isso vai ficar interessante. Para você sair do pensamento, do fluxo contínuo do pensamento, você precisa... Porque o pensamento, ele sempre é passado e futuro. Você não consegue pensar sobre esse momento. O agora, a porta estreita desse momento, você não consegue pensar sobre ele.
Você só consegue ter uma percepção do momento presente. E qual que é o grande dilema da humanidade? O grande dilema da humanidade é o seguinte: para você viver nessa dimensão mais profunda, você precisa viver no agora. Presta atenção, você precisa viver no agora. O que é viver no agora? Viver no agora é aceitar o agora. O viver no agora é aceitar o agora. E isso é uma coisa estranha. Isso é uma coisa estranha para a maioria das pessoas. A maioria absoluta das pessoas acham absurdo aceitar o agora. Você não aceita o agora. As pessoas vivem como você vive. Provavelmente você vive como se o agora, esse momento, fosse um obstáculo que você precisa superar. Você precisa superar o agora, esse momento você precisa superar para chegar no futuro, porque no futuro você finalmente pode ser feliz. O agora é o seu inimigo. O agora é um problema. Você não quer estar aqui e agora. Você quer estar no futuro, onde todos os seus problemas vão estar resolvidos, onde você vai estar morando naquela casa nova, onde alguma coisa vai acontecer nesse futuro que vai ser melhor do que o agora. Então, como é que nós vivemos? Como é que eu e você vivemos? Nós sempre estamos fugindo do agora em direção a algo que é mais importante do que o agora. Existe algo mais importante que o agora, que é o futuro. Às vezes é o passado. Por exemplo, se você tem um ressentimento, tem pessoas que têm ressentimento e elas estão o tempo inteiro olhando para esse ressentimento. E elas trazem esse ressentimento e elas vivem esse ressentimento como se ele fosse o agora. Elas não aceitam. O que é um ressentimento? O ressentimento que você tem com seu ex-marido, com sua ex-mulher, com sua ex-noiva, com seu ex-noivo, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu filho. O ressentimento que você tem é um agora que você não aceitou. E você está preso nesse agora. Você está preso porque, presta atenção, a maioria de nós acha que não pode ser feliz agora. A maioria de nós acha que não pode estar em paz agora. A maioria de nós está correndo em direção a um momento no futuro onde nós podemos ser felizes. Só que preste bem atenção. O futuro nunca chega. Por que não? Porque o futuro, ele é só uma projeção mental. Você projeta uma ideia de tempo e você acha que isso é o futuro. Mas o futuro nunca chega. Então, se você transforma o agora, o seu inimigo, porque você acha que no futuro você vai ser feliz, o agora é a única coisa real que existe. Então você transforma a única coisa real que existe no seu inimigo. E por isso você acha que você precisa sair desse agora para chegar no futuro. Só que o futuro nunca chega. Quando o futuro chega, ele chega como o agora, que aí é um problema que você tem que superar para chegar no futuro, porque lá no futuro você vai ser feliz. Esse futuro nunca chega e você sempre está insatisfeito, infeliz, esperando que algo no futuro,
que nunca chega vai te fazer feliz. Olha que dilema. Olha que situação. Você não pode ser feliz no futuro. O futuro nunca pode ser melhor do que o agora. O futuro, porque o futuro, assim como o passado, não existe em lugar nenhum. Exceto na sua mente. Você já chegou num lugar onde tem uma estátua de uma pessoa e embaixo você lê a etiquetazinha e diz assim: este senhor está sendo homenageado porque ele encontrou o futuro. Não existe. Nunca ninguém fez nada no futuro. Nunca ninguém fez nada no passado. O futuro e o passado só existem como uma ideia na nossa cabeça, como uma ideia na nossa mente. Tudo o que, até mesmo quando você se refere ao passado, você precisa fazer isso no agora. E tudo que você chama de futuro, quando chegar, inevitavelmente vai ser no agora. Então, não existe a mínima possibilidade de você um dia chegar no futuro. E o que é essa consciência? E o que é essa consciência? Essa consciência que é você. O que é essa consciência que é você? É o agora. E o que é o pensamento? O que é o pensamento? É aquilo que nasce no agora. Então, existe o que você pensa e existe, que é um pensamento, que é uma forma, o pensamento ele é uma forma, uma energia. Existe o que você pensa e existe aquilo onde o pensamento nasce. E você se confunde com o pensamento. E você esquece que você é aquele que tem o pensamento. Quando você pensa, tem o pensamento e tem você que pensa. Mas você se esquece que você é aquele que pensa e você age como se você fosse só o pensamento. Só o pensamento. Estão entendendo? Estão brigando aqui comigo por causa do chat, então eu vou tirar um pouco o chat. Vamos lá. Chat distrai. Isso é um pouco complexo. Quando você pensa, é complexo, isso é muito simples. Se você conseguir pegar o fio da meada, é muito simples. Isso é a única coisa que realmente pode transformar a sua condição de vida. Por quê? Porque presta atenção. Você tem um pensamento. Você tem um pensamento. Aí você tem esse pensamento. Agora, quem é que tem esse pensamento? Quem é que pensa? Quem é aquele que pensa? É você. Você pensa. Você não é o pensamento. Você é aquele que pensa. Então, o que acontece? Você se identifica com o pensamento e você se torna o pensamento e você se esquece que você é aquele que pensa. A mente é para ser uma ferramenta que você usa para pensar. A mente é para ser uma ferramenta que a consciência, que é você, usa para pensar. Presta atenção. Ok, se eu parar de pensar, eu não vou morrer? Bem o contrário. Aliás,
Alguém vai morrer, que é o falso eu, que é a identificação com o pensamento. Mas presta atenção no que eu vou dizer agora. Como é que é uma vida onde você não pensa? Como é que é uma vida onde você não pensa? Como é essa vida que você não pensa? Uma vida que você não pensa, você vive num estado de alerta. Você vê, mas você não julga. Você nota as coisas. Pense, por exemplo, olhe para onde você está. Olhe para onde você está. Você consegue notar as coisas, ver as coisas sem pensar sobre elas? Esse que é o poder. Porque quando você percebe as coisas, quando você nota as coisas, sem imediatamente colocar um rótulo nisso, essa percepção, ela é do agora. Agora, por que nós não conseguimos ser criativos? Por que nós não conseguimos mudar a nossa vida? Porque nós temos esse condicionamento e tudo que tu nota, existe um tempo, isso é importante, existe um tempo entre quando você vê algo, ou seja, você nota, você percebe. Vou colocar um N aqui que fica melhor. Você nota e quando você pensa a respeito. Você ouve eu falando e se você pensa logo a respeito, quanto menor esse espaço entre perceber e pensar, mais identificado você está com a mente. Quando você percebe uma coisa e você imediatamente rotula isso, você está identificado com o condicionamento. Vou dar um exemplo. Se você olhar para uma rosa, uma belíssima rosa que acordou no jardim, o dia amanheceu e você não tinha visto, mas ela é uma rosa grande. É uma rosa vermelha, fogo, é uma rosa de pelúcia, e o sol bate nelas, e tem os pingos de orvalho. E você olha, e você, uma rosa. Pronto, você matou o milagre. Você acabou com a vida da rosa. Por quê? Porque você simplesmente reduziu ela a um conceito, a um condicionamento. Que existe na sua... isso é uma rosa. Isso aí é um cardeal. Mas você já parou para ouvir o canto de um cardeal? Você já pegou um binóculo e observou os pelos, sem julgar, só notar, só perceber? Quando você passa a viver nesse estado, a vida, ela cria uma vivacidade, uma jovialidade. Ela desperta de dentro para fora. E toda uma nova inteligência, uma nova sabedoria brota com isso. Porque existe uma diferença entre o conhecimento estocado da sua mente. Na sua mente você tem um conhecimento acumulado, e quando você se identifica com esse conhecimento ele te separa daquilo que você conhece, ou melhor, daquilo que você rotula, daquilo que você conhece. Um fato muito comum, e as pessoas ficam brabas comigo, e você vai ficar bravo também, mas eu tenho que dizer isso. Se eu não disser, quem vai dizer para vocês? A maioria das pessoas, elas acreditam em Deus. E esse acreditar as separa de Deus. Por quê? Porque quando você acredita na verdade no quê? Numa ideia. E essa ideia não é Deus.
a ideia que você tem sobre Deus na sua cabeça não é Deus. É uma ideia. Atrás dessa ideia pode ser que exista Deus. Mas se você confundir Deus com a ideia, você vai se relacionar a vida inteira com uma ideia achando que você se relacionou com Deus. Esse é o dilema do mundo conceitual. A maioria das pessoas, elas têm relacionamento afetivo com uma ideia. Você tem uma ideia sobre seu marido, você tem uma ideia sobre sua esposa, e ai do dia em que essa ideia não bater mais com a pessoa. Você descobre que a ideia que você tem sobre essa pessoa não condiz mais com essa pessoa. E você, a ideia que você amava, você passa a odiar. Mas você pode realmente transformar amor em ódio? Por isso que eu estou dizendo para vocês que a coisa mais importante que existe na vida é você ter essa percepção de quem você verdadeiramente é. Como dizia o bom e velho Sócrates, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Porque toda a escassez, todo o sofrimento, toda a inveja, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, toda a noção de falta, ela só existe na sua mente. Porque, como eu falei ontem, porque da mesma forma que você tem uma ideia sobre Deus, e essa ideia te separa do verdadeiro Deus, você também tem uma ideia sobre você. E essa ideia sobre você, ela te separa de você. Então você vive separado, desconectado de quem você é, e você anda por aí como se você fosse uma ideia na sua cabeça. E essa ideia, ela cria esse contínuo pensar. O pensamento contínuo. E o pensamento, ele sempre em relação ao passado e em relação ao futuro. E nenhum deles é real. Só que o passado e o futuro, eles te separam da única coisa real que existe, esse momento. Você só pode ser feliz agora. Você só pode ser feliz agora. Você só pode ser pleno agora. Você só pode ser abundante agora. Você só pode ser livre agora. Como é que você quer ser livre no futuro? O futuro não existe. O futuro é uma criação, uma projeção da sua mente. Mas você acredita que o agora é o seu inimigo. Mas preste atenção. O agora é a vida. A vida é agora. Não, o agora é uma pré-condição para a vida existir. Esse momento é uma pré-condição para que a vida exista. Porque não existe vida fora do agora. E se não existisse agora, não existiria mais vida. Então, se você transforma o agora, o teu inimigo, você transforma a vida no teu inimigo. Porque a vida é agora. Ou você pode viver ontem, ou você pode viver amanhã. Não, você só pode viver agora. A vida é agora. O agora é um pré-requisito para a vida. E aí, se você tornar o agora o seu inimigo, se você sempre estiver fugindo do agora, você transforma a vida no seu inimigo. Você foge da vida. Você foge da vida. Presta atenção. Se você perde esse momento, porque você está no passado, no futuro, se você perde esse momento, se esse momento, Jesus chamava esse momento da porta estreita, se a porta estreita te escapar, a vida te escapa.
coisa mais importante que tem. É o emergir de um novo estado de consciência, onde você vive de uma dimensão mais profunda que nós perdemos. Existem dois movimentos acontecendo na humanidade. Existe o movimento do estímulo do disfuncional, a disfunção aumenta, onde as pessoas estão estimulando cada vez mais a pensar mais, a buscar mais coisas do futuro. As melhores coisas ainda estão por vir. No final a conta fecha. Sacrifique o seu momento para viver no futuro. Tudo isso é uma intensidade para criar a disfunção. Pessoas se tornam mais ansiosas, mais angustiadas, mais desesperadas, sempre fugindo da vida, que é agora, em direção a um futuro que é uma ideia. Então você sempre corre atrás de uma ideia, fugindo do agora. Então esse é um movimento rumo à disfunção. E existe um outro movimento, que é o movimento para dentro, que é você buscar a sabedoria. Porque a mente não tem sabedoria. A mente só tem condicionamento, condição. A mente é uma condição. Não tem sabedoria numa condição. Imagina o seu corpo. O corpo tem uma sabedoria. Se você se machucar, a sabedoria do corpo, ela provavelmente vai curar o seu corpo. O universo tem uma sabedoria. E o universo existe há zilhões de anos sem a tua inteligência. Mas você confia mais na tua inteligência do que na inteligência do universo. Você não tem fé. Você perdeu a fé, porque se você tem medo, você não tem fé. O medo e a fé não podem existir no mesmo ambiente, porque se você tem fé, você acredita naquilo mesmo que você não sabe, você tem fé. Agora, se você tem medo, é porque você não acredita, você suspeita. Então, a gente não pensa sobre isso. As redes sociais, elas estão criando cada vez mais uma vida conceitual, um mundo raso. Mas existe aquele caminho onde você busca a profundidade. E a profundidade é você se afastar, porque não existe nada de errado em querer coisas grandes, em querer coisas bonitas, em querer coisas boas. Não tem nada de errado. O problema não está nisso. O problema é você achar que estas coisas vão lhe fazer feliz. Essas coisas não vão lhe fazer feliz. A felicidade não está no mundo externo. A felicidade não está a liberdade. As pessoas, eu mesmo, muitos anos atrás, eu dizia, eu vou te ajudar a ter liberdade, a ter liberdade mental. Isso eu posso te ajudar. Liberdade mental. E talvez da liberdade mental vá nascer a liberdade financeira. E a liberdade mental é você viver daquilo que existe para além da neblina, do barulho, do movimento da mente condicionada. Isso é liberdade mental. Porque o que é liberdade mental? Todos nós estamos presos, como eu expliquei ontem de noite, todos nós estamos presos na nossa mente. Por quê? Porque nós não pensamos, nós reagimos àquilo que nós acreditamos. E o que nós acreditamos é o condicionamento mental. Nós somos condicionados a pensar de uma certa forma e nós agimos de acordo com isso que nós acreditamos. Então todos nós, todo o nosso pensamento é condicionado. A menos que você viva dessa dimensão mais profunda, que é a consciência. Porque a consciência, ela é maior que o pensamento. E a consciência, ela usa o pensamento para se manifestar através dele.
Então, o pensamento é uma ferramenta a serviço da consciência. Quem é a consciência? É você. Mas o pensamento a serviço da consciência, ele traz a sabedoria desse vasto campo de inteligência para o mundo da forma. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para trazer a não forma, para trazer o incondicionado, para trazer o não manifesto para o manifesto. Eu e você. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, nós pegamos o não manifesto, manifestamos alguns pensamentos e nos identificamos com o pensamento. E isto nos desconectou com isso daqui. E agora nós só manifestamos aquilo que existe dentro do nosso modo de pensar. E nós sempre recriamos a mesma coisa. Quando perguntaram para Albert Einstein, quando ele já estava velhinho, ele dava aula aqui em Princeton, e eles chegaram para ele e perguntaram se você fosse poder fazer uma coisa, o que você ia pedir, alguma coisa que você pudesse pedir. Ele dizia, eu quero conhecer a mente de Deus, porque o resto são detalhes. A mente de Deus é o quê? A mente de Deus é o sopro divino que existe dentro de nós. Então, todas as pessoas criativas, a criação, ela nasce desse campo mais profundo. Se você vê um bom músico, um bom cantor, quando ele canta, ele fecha os olhos e você acha que ele meio que... Não a Anitta não fecha os olhos quando ela canta. Mas o bom cantor, quando ele canta, ele fecha os olhos, parece que a coisa vem de um outro mundo. Pensa, por exemplo, uma pessoa que toca piano ou um bom guitarrista, ele não consegue usar a mente. Porque se ele usasse a mente, ele ia se perder. Da onde que vem essa inteligência? Não pode ser hábito. Então, o que acontece? Quando se você já foi numa escola de piano, por exemplo, e aí você se esforça muito para tocar e a coisa não sai, as notas não saem, o que o professor diz? Relaxa, para um pouco, respira. Por quê? Porque você está se interpondo entre a inteligência mais profunda e a capacidade de tocar o piano. Então, o grande problema da nossa vida é essa identificação com a mente. E aí vem essa questão da nossa relação com o tempo. Nós aprendemos o seguinte, nós pensei muito tempo sobre isso, que o tempo é uma linha reta, que o que nós já trilhamos, o que existe para trás é o passado. O que ainda falta trilhar é o futuro. E que aqui, esse é um presente, é um momento presente. Então nós pensamos na vida, aqui está invertido, mas nós pensamos na vida como se o tempo fosse uma estrada. E isso é uma ilusão da nossa mente. Por quê? Porque o tempo, todo o tempo, ele é um ponto. Não existe nada atrás e não existe nada na frente. O tempo é um ponto. Aliás, esse ponto, na verdade, ele é atemporal. Esse ponto é o eterno. Esse ponto é a eternidade. Olha que coisa extraordinária. A eternidade não é
um tempo sem fim no futuro? Porque um tempo sem fim no futuro, se o futuro é uma criação da mente, a eternidade também seria uma criação da mente. A eternidade é o eterno agora, atemporal, que nunca muda. Ele sempre está aqui. A única coisa que muda é o que nasce no agora. E viver no agora é aceitar o que nasce no agora. Quando você não aceita o que nasce no agora, você cria resistência. Você resiste ao que acontece. Alguém diz uma coisa, você não aceita, você não perdoa, né? Você não perdoa, porque perdoar é aceitar. Você não perdoa. E quando você perdoa o presente, quando você perdoa agora, não tem nada o que perdoar no futuro, você cria resistência. Você resiste, e essa resistência cria o sofrimento. E esse sofrimento cria a violência. A violência física, a violência emocional, a violência mental. Nunca vi uma pessoa que não estivesse sofrendo, machucada, ferida, ferir o outro. Nunca vi. A pessoa que fere está ferida. A pessoa que machuca, ela está machucada. E o ferimento, a machucadura, ela vem dessa resistência. Quando você não aceita o passado, você enche o seu presente de passado. E isso significa que o passado é mais importante que o agora. Ou o futuro é mais importante que o agora. Tem gente que tem tanto medo da morte que eles não vivem pensando na morte. Bom, senhores e senhoras, tudo que você já viveu, seu nascimento, seu batismo, tudo isso você fez no agora. Tudo que você vai fazer ainda, você vai fazer no agora. Então, o que você precisa entender? O que eu quero que você faça de tudo isso? Eu quero que você reflita um pouco sobre qual é o seu relacionamento com esse momento. Que tipo de relação você tem com esse momento? Não é com o dia de hoje. Não é com o agora, com o presente como uma janela dessa semana, não. Com esse instante. Que tipo de relação você tem com esse instante? Você está presente ou você está ausente? Quando é que você está ausente? Quando você está pensando, você está me assistindo aqui, mas você está pensando, poxa, eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Você não está presente. O corpo está presente, mas você, a mente, está lá longe. Então, o que acontece para você entender? Aí você diz, mas aí eu não vou criar nada no futuro. Tudo que você cria agora. Aquilo que você chama de futuro nasce do seu estado de consciência do momento presente. Você não consegue criar nada no futuro. Você só cria agora. O futuro, aquilo que você chama de futuro, é um agora que nasce do seu estado de consciência. E se você está insatisfeito agora, se o momento presente é seu inimigo, qual é a chance de você criar uma coisa boa para o futuro? Se você vive angustiado por conta da escassez, porque você não tem dinheiro, se você vive angustiado porque você não tem um relacionamento, porque você não tem um emprego, porque você não sabe qual é o seu propósito, você está criando resistência. E a resistência é uma negatividade. E não tem como nascer uma coisa positiva de algo negativo. Você está me entendendo? Isso é muito mais profundo. Isso é muito mais denso. Às vezes eu falo para as pessoas
que nós precisamos, e eu estou conclamando você, nós precisamos sair do que é raso. Nós precisamos cavocar fundo, fazer aquilo que Jesus disse. Não construa a sua casa, a sua identidade sobre a areia, onde o vento, a chuva, a tempestade leva. Você tem que cavocar fundo até encontrar a rocha. O que é a rocha? A rocha é aquilo que é eterno em você. E o que é eterno? A vida. A vida, lembra ontem nós começamos a falar da condição de vida. Você não é sua condição de vida. Agora, se você começar a se preocupar, começar a se identificar com a condição de vida, você vai se tornar a condição de vida. E como a condição de vida se torna o seu estado de consciência do momento presente, você vai cada vez mais recriar aquilo que você estava criando. Deixa eu te perguntar, há quanto tempo você já está nessa pindaíba? Se é que você está. Há quanto tempo você já está insatisfeito? Há quanto tempo você já está buscando? Agora, se você abrir mão dessa resistência, se você abrir mão dessa resistência, a ação que você busca, ela vai nascer de dentro de você, de modo espontâneo. Nós vamos falar sobre isso amanhã de noite. O entusiasmo vai ser o seu guia. Você não vai parar de agir. A mente logo diz, mas daí tu não vai fazer mais nada. Você vai virar um repolho, você vai virar um rabanete, que não pensa, que não age, que fica ali. Isso é bobagem. Você é filho do Criador. É da sua natureza criar coisas. A nossa semelhança, vai lá no meu story e veja um vídeo que eu postei lá nos stories, um link, sobre o que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus, é o poder de criar. Nós somos a única espécie que cria, e Deus é o Criador, e nós somos criadores também, nenhuma outra espécie cria. O João de Barro não cria uma casinha. Aquilo é por instinto. A abelha não cria mel, ela reproduz isso por instinto. Todas as espécies, o mundo inteiro, a natureza toda, ela é programada a fazer certas coisas. Nós não. Eu e você, nós nascemos com um senso de direção. Nós nascemos não com senso de direção. Nós nascemos com um senso de desorientação para a vida. Eu e você. Nós nascemos com um senso de desorientação. Por quê? Porque por sermos feitos à imagem e semelhança do Criador, eu e você temos que criar a nossa realidade, o nosso mundo. E não existe essa coisa de que você tem que ser o protagonista da sua vida. Essa é a maior redundância que alguém pode dizer, que você tem que ser o protagonista da sua vida. Você sempre é o protagonista da sua vida. Se você cria uma história de sofrimento, de vitimização, você protagoniza essa história. Você é o protagonista. Só que o filme da sua vida é um drama. Mas você é o protagonista. Não tem como eu ser o protagonista da sua vida. A vida é sua. Você vai protagonizar a sua vida. Você é o protagonista da sua história. Agora, que tipo de história você vai criar? É um drama? É uma comédia? É uma aventura? É um bang-bang? Um faroeste? É um filme de terror? Que história você vai protagonizar? Mas você sempre vai protagonizar a sua vida.
Então, meus senhores, Giovanni diz, quando penso que estou começando a entender alguma coisa, vem um maluco e destrói tudo. Mas preste atenção, eu não estou destruindo nada. Eu só estou dizendo para você o que já existe dentro de você e que se perdeu. Você se perdeu, já existe dentro de você. Agora, diz para mim, se não é verdade, que nós transformamos esse momento. E isso é difícil porque Jesus disse lá atrás, se você quer entrar no reino dos céus, que está dentro de você, você precisa renunciar a si mesmo. Se você quer me seguir, você precisa renunciar. E quando ele diz me seguir, ele não estava nem dizendo seguir o homem Jesus que andava por lá. Ele dizia seguir Cristo. Cristo, que é a manifestação divina. Se você quer seguir a Cristo, você precisa largar a sua ideia, a ideia que você tem na cabeça, porque isso te separa da sua essência. E a nossa essência, as pessoas dizem, mas isso é bobagem. Então acredita no que você quiser, mas a nossa essência é a vida. E a vida é eterna. As pessoas pensam que o oposto da vida, ou melhor, o oposto da morte é a vida. Isso é bobagem. A vida é eterna. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e você morre. Mas a vida é eterna. Você não pode destruir a vida. Você não pode... Como é que você vai destruir um sopro divino? Sopro divino é infinito. Se você for no necrotério, você vai ver um corpo sem vida. O corpo está ali, mas e a vida? Você consegue ver a vida, por isso nós não acreditamos. Você não pode acreditar na vida, mas você pode sentir a vida. E quando você sente, tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Por que você não consegue saber qual é o seu talento? Eu acho inacreditável que uma pessoa que já tem 25, 30 anos não sabe qual é o seu talento. Como é que você não consegue saber qual é o seu talento? Eu vou te dizer por quê. Porque o talento, você procura o seu talento na mente. Você está tão identificado com a mente que você procura o seu talento onde ele não pode ser encontrado, na mente. Se você largar, se você sair da mente, porque o talento é uma coisa que emerge de dentro. Por isso Jesus disse, se você tiver a fé do grão de mostarda, não é a fé do tamanho do grão de mostarda, a fé do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma sementinha minúscula, uma pontinha de agulha, mas ela nunca duvida que ela pode ser uma árvore grande. Por quê? Porque é da natureza dela. Mas nós duvidamos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós ficamos deprimidos, ansiosos, angustiados ali no canto. Aí preste atenção. Jesus também fala sobre por que vocês vivem ansiosos. Olhem para essas flores, olhem para essas folhas, olhem para os pássaros, olhem para as flores. Nem Salomão, nos seus dias de glória, se vestiu assim. E se o Pai do céu cuida dessas plantas, se o Pai do céu cuida das árvores, aliás, dos pássaros, ele vai cuidar ainda mais de você. Se você viver como as plantas, os pássaros. Jesus disse, por que vocês se preocupam com o futuro? Deixe que o futuro tome conta de si mesmo. Só que nós não... Deus só vai tomar conta de nós se nós vivermos como a planta, como o pássaro. Quer dizer, viver no agora.
Aí uma nova realidade nasce. Mas as pessoas esquecem, as pessoas dizem, Deus vai tomar conta. Jesus disse que ele vai fazer o que ele faz com as flores e com os pássaros, mas elas esquecem o que ele disse antes. Antes ele disse, olhem para essas, sejam como elas, vivam no momento presente. Porque se você se afasta do momento presente, você se afasta da vida, você se afasta da verdade eterna. E você se conecta com as verdades da sua cabeça, do seu condicionamento. E você se separa da vida. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Nós temos que começar a entender um pouco mais sobre nós, sobre a vida. Entendeu? Nós precisamos repensar muita coisa no sentido de questionar. É difícil você renunciar a si mesmo. Não foi à toa que a mente, que é a serpente tagarela, ela nos convenceu a fazer algo que nos separasse do divino. E ela não vai nos entregar facilmente isso. Não vai, mas existe toda essa questão. Pense sobre a borboleta e a lagarta. A lagarta, quanto mais próximo ela chega da metamorfose, mais pesado o organismo da lagarta se torna. Quanto mais nós sofremos, quanto mais a humanidade se torna ansiosa, angustiada, mais pesado o nosso corpo se torna. E isso significa que mais próximo nós estamos da metamorfose. E a metamorfose não é um aprimoramento.